com ênfase em processos simplificados de tratamentos de água e efluentes, com destaque nos aspectos de coagulação, floculação, filtração, reuso de água, estudos de tratabilidade e reatores biológicos anaeróbios. E também o professor, minha colinha, professor Enelton, graduado em Química pela Unesp, mestrado em Química também pela Unesp e doutor em Engenharia Civil aqui pela Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp. Atualmente é professor doutor da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Tem experiência na área de Química Sanitária e Ambiental, com ênfase em análise de traços, otimização de metodologias analíticas aplicadas às análises ambientais, gerenciamento de resíduos institucionais, processos oxidativos avançados, atuando principalmente nos temas análise de metais em águas e sedimentos e especiação química. Gostaria de pedir também que quem tiver pergunta, primeiramente para o Sidney, para realizá-las, pois ele vai precisar sair um pouco mais cedo. Então, mas o debate pode continuar, mesmo após a saída dele, mas quem tiver preferência por fazer perguntas para ele, primeiro, por favor. E também esperar o microfone devido à nossa transmissão, então quem gostaria de fazer perguntas, só levantar a mão que eu vou até aí com o microfone. Eu vou deixar. Alguém quer começar? Boa tarde. Alô? Boa tarde. Eu gostaria de perguntar para o Dr. Marcelo. Falou-se um pouco sobre do consumo de água e falou também do consumo excessivo na agricultura. Só que a gente tem visto que as mídias têm divulgado, até colocado como vilão, né, o agricultor como um dos grandes consumidores de água. Gostaria que o senhor falasse um pouco assim dessa desmistificação de que o agricultor também é um produtor de água, né? Gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso. Qual o seu nome? Humberto. Assim, fico toda hora citando o que os outros escrevem, porque eu exatamente não tenho nenhuma ideia original, né? Mas o Guimarães tem uma frase que diz: não sei de nada, mas desconfio de muita coisa, né? Eu acho essa frase dele inteligentíssima e eu sempre uso. Nesse estudo que nós fizemos, que a minha aluna fez sobre água virtual, estou falando aqui de cabeça, porque eu não vi a versão final que ela ficou de me mandar, então eu não escrevi o artigo vinculado à dissertação. Aí minha capacidade de memorização aumenta quando eu tenho essa vivência. Você tem que pegar os dados dela, produzir talvez outros gráficos para poder mandar para uma revista que tem 10 a 12 páginas. Então, eu posso estar cometendo algum engano, mas na minha lembrança, o segundo item da pauta de exportações do Brasil que mais julgou não é a palavra, mais exportou água, foi a soja. A minha lembrança, o primeiro foi minério de ferro, quer dizer, lá do meu estado, então eu estou duplamente envolvido nisso. O segundo foi a soja. O que eu acho que respondendo um pouco no contexto que você falou, o que eu acho que vai melhorar para a geração de vocês em relação à nossa, vai ser no sentido de um uso mais parcimonioso, mais consciencioso, em princípio, até em atividades de irrigação. É muito comum, eu tenho essa vivência, já ter visto, você vê passar perto de plantações, eles fazendo irrigação 2 horas da tarde. É muito comum isso. E é básico, se é que fazer irrigação, que se faça 8 horas da noite, 9 horas da noite, para reduzir a perda por evaporação. Eu não tenho uma visão de que a agricultura é uma vilã. Não, eu acho que não existe vilão nessa história. Não existe. Eu mostrei os dados de disponibilidade hídrica do Brasil, fiz a pergunta para uma colega que estava aqui, exatamente para a gente perceber que a questão é que os centros urbanos, por conta de aumento da demanda, têm problemas muito mais graves e que vão se agudizar com o passar dos anos, principalmente onde nós moramos.
onde você reside, se você reside aqui perto, eu moro em Belo Horizonte, a tendência é que esses problemas só cresçam. E aí, aquela dicotomia sobre a qual o Sidney também abordou. Opta-se usualmente por corpos d'água, mananciais, progressivamente mais distantes dos centros urbanos, por conta da questão da segurança sanitária. A Copasa, lá em Belo Horizonte, para quem conhece BH, a Copasa não vai construir uma estação na Praça 7, que é ponto nevrálgico da minha cidade, onde passa o córrego Arrudas. O comprimento de captação, da tubulação de captação, seria de 200 metros, 100 metros, porque o risco sanitário envolvido decorrente da operação não compensa. Então, eles não vão fazer isso. Agora, em relação à agricultura, o Brasil é um país agrícola, eu sou otimista por natureza, né? Então, eu acho que esse uso mais consciencioso vai aumentar. Até, inclusive, por conta desses comitês de bacias. Porque os conflitos estão se agudizando, estão se tornando mais frequentes, e essa tendência vai ser de procurar uma solução mais racional para isso. Não sei se, assim, se eu respondi com grande conhecimento, atendendo a sua expectativa, porque eu nunca fiz pesquisa e nunca tive atividade de extensão na área rural. Nunca fiz. Nunca fui chamado. Já dei curso de irrigação. Mas é hidráulica. A água vai para cima e desce. Isso aí qualquer um que trabalha com hidráulica consegue fazer isso. Mas eu não tenho conhecimento específico sobre isso. Nunca participei. O que eu estou tentando fazer é colocar um pé, já coloquei, nas atividades de mineração do meu estado, eu tenho trabalhado com isso com alguma frequência, e coloquei um pé também nas atividades de abate de suíno, para tentar diminuir o gasto com água com esse tipo de atividade, que não é exatamente o que você falou, mas está vinculado à atividade pecuária e irrigação, de certa maneira. Humberto, não sei se eu correspondi. Você queria que eu comentasse um pouco mais sobre... Daqui a uns anos eu não posso vir cá te entregar o microfone, não. É que a questão que se fala hoje é que a agricultura, como diz, a gente vê nas mídias, até recentemente teve um jornalzinho de Campinas que colocou assim, o agricultor assim, em pé de guerra com a população urbana, porque dizia que ele desperdiçava água, né? E a gente tem visto, né, acompanhado também esse processo de que... Exatamente. Então, porque a gente vê o agricultor hoje, ele ajuda até como produtor de água, porque é ele que está nas áreas de APP, nessas áreas de proteção, também está fazendo um trabalho de proteção, né? Por isso que é só para desmistificar um pouco essa Sim. ideia que se tem, né? Mas, assim, essencialmente, Humberto, não existe vilão nisso, não. Eu acho essa discussão reducionista. A culpa é de quem? A culpa é de todos nós. Se é que cabe a palavra culpa, né? Porque eu também não gosto dessa palavra. Não gosto nem da palavra, nem de sentir, né? Então, acho que não cabe essa discussão tem-se. Eu acho que vamos caminhar para um uso mais consciencioso e as concessionárias também têm que fazer a parte delas. Eu não sei exatamente quais são as perdas da Sanasa aqui em Campinas, mas aposto na casa de 1/3. Aposto, sem nunca ter checado os dados da Sanasa. Checamos os dados da Sabesp. Então, eu imagino que tem também o que se fazer dentro da própria cidade, né? Vamos direcionar as perguntas para o Sidney, né? Porque eu posso ficar aqui mais tempo. Eu tenho uma pergunta para o Sidney, Só para puxar um pouco a discussão, essa aqui, a voz da gente fica... Só para puxar um pouco a discussão, eu comentei com o Sidney, fazendo a pergunta, para puxar para vocês. O Sidney falou uma questão muito interessante, que o ferro pode se manifestar na água bruta, por vezes complexado a matéria orgânica. E aí, aquela história que você falou da geração de subprodutos de desinfecção, o nosso padrão é 100, só abrindo um parênteses até para ajudar o Sidney a discussão, o padrão nosso é 100, o padrão no Império do Mal é 60, na Europa em torno de 100, o Canadá até o dia 7 de janeiro de 2005, eu morava lá na época, o padrão era 350. Então eu não acredito nos males de trialometano, exatamente por isso. Um país como o Canadá tinha um padrão 35 vezes maior que o da França. O Sidney sabe disso. Hoje caiu para 100. Mas a minha pergunta é a seguinte,
se tem água com matéria orgânica e com ferro, se faz a pré-coloração, como é que eu aviso para o ferro, para o cloro, onde que ele deve atuar primordialmente? Entendeu a questão? Não sei se você entendeu. Tem um aplico, os dois aplicam o cloro. Como é que o cloro vai reagir? Como é que você avisa para ele? Precisa da matéria orgânica ou precisa do ferro? Então, acontece o seguinte, que normalmente a oxidação do ferro pelo cloro, do ponto de vista cinético, é muito rápido. Você consegue oxidar ferro 2 pelo cloro, a ferro 3, em questão de menos de 10 segundos. E a reação do cloro com os compostos orgânicos, por ser de natureza mais complexa, ela é mais lenta. Então, assim, evidentemente que você vai ter alguma reação competitiva. Mas se você fizer um controle direitinho, souber as suas concentrações de ferro 2 bem monitoradas, e se você souber fazer uma aplicação de cloro na condição adequada, esse problema vamos dizer assim, se não totalmente solucionado, é minimizado. Assim, o exemplo que eu dou é o seguinte: uma vez eu fui numa estação de tratamento de água, eu não posso falar o nome aqui por razões, porque era um problema deles, né? O que acontecia? A história é assim, eles tinham um problema de THM, e aí eles eram sujeitos a uma fiscalização externa. A fiscalização externa, junto com a fiscalização da própria companhia, eles pegaram o problema, que eles faziam monitoramento em paralelo. Então, ninguém nesse mundo é bobo. Então, tinha lá, de outubro a março, o THM estourava para cima de 150. Eles pegaram e falaram, tem alguma coisa, tem que resolver. E era uma água que, historicamente, tinha ferro e manganês, né? Historicamente. Por que o pior? Né? O ferro não era o problema era o manganês. O manganês, diferentemente do ferro, o manganês, normalmente em pH básico, normal, 6 e pouco, o manganês não é oxidado pelo cloro. É uma cinética muito lenta. Você tem que trabalhar com pH em torno de 8, 8,5. E tinha um raio do problema de THM. Mas aí você vai chegar lá, faziam pré-coloração, né, rotineiramente. Mas o que acontecia? Você analisava os dados da ETA, a concentração de cloro residual no decantador era 1,8 miligrama por litro, o residual na água decantada. Aí você chega lá e pergunta, mas por que vocês trabalham com residual tão alto na água decantada? Talvez não precise. Não, é para garantir que está oxidando ferro manganês. Eu digo, mas esse não precisa disso. Mas por quê? Não, porque é uma segurança. Aí você vai escarafujando, mas por quê? Aí o cara entrega os pontos, né? Não é que eles estavam equivocados. O que acontecia? Eles mantinham o residual de cloro na água decantada alto. Por quê? Porque a água, quando saía da estação, tinha que sair com uma concentração de cloro residual de 2,2 miligramas por litro. De 2,2 a 2,5 na saída da ETA. Por quê? Porque a água viajava num sistema de distribuição extremamente longo e tinha que chegar nos pontos mais distantes com uma concentração mínima de 0,5 miligrama por litro. Então, a operação do sistema exigia que saísse em torno de 2,2 para chegar no ponto mais distante com 0,5. Aí é a minha primeira colocação, mas espera aí, você está com 1,8, eles têm que sair com 2,2. Então, no final, você coloca aí mais 0,5 miligrama por litro, por aí, né, na pós-coloração. O cara Mas por que você mantém esse residual na água decantada alta? Aí, como eu disse, o pessoal se entregou. O que acontece? Como eles tinham muito medo de perder a pós-coloração, o que significa perder a pós-coloração? Se desse algum problema de equipamento, clorador, evaporador, problema de operação, se porventura você trabalhasse com a concentração de cloro residual na água decantada baixa, você iria com praticamente em 80% do sistema de distribuição sem cloro. Então, eles tinham um medo enorme de perder a pós-cloração. Então, eles tinham um risco. Eu digo, não, espera um pouquinho, mas não precisa disso. Bom, em resumo da ópera, por que eles tinham medo de perder? Era a falta de confiabilidade em processo e equipamento. O que eles fizeram? Eles automatizaram o clorador, então colocou-se um eletrodo de cloro residual na água final. Esse sensor manda um sinal para o clorador, que passou automaticamente a controlar o sistema em looping. Ou seja, o cara media lá,
ó, quanto está saindo aqui? 2,2, está certinho. Ah, mas agora está saindo 2,3, o equipamento automaticamente controla. Eles reduziram a concentração de cloro na água decantada. Caiu para 0,2 miligramas por litro. Então, eles baixaram aquela concentração residual no sistema, que era de até 1,8 miligramas por litro, que era uma tragédia, e reduziram para 0,2, para manter todo o sistema íntegro, ou seja, floculador limpo, decantador limpo, filtro intacto. O que aconteceu? Esse valor abaixou, porque como as concentrações de cloro diminuíram, esse THM baixou de 150 para 80, 90. Em algumas épocas, ele ainda continuou um pouco mais alto. Aí, qual foi a pá de cal para eles? Então, você faz o seguinte, você quer ter segurança e não quer encheção de saco? Então, tá bom, você tira o cloro em novembro, quando começarem as primeiras chuvas, para o cloro, entra o permanganato e vai assim até março. Em março, as chuvas terminam, tira o permanganato, porque ele é mais caro, e volta a trabalhar com a pré-cloração. Aí, com essa mudança, as concentrações de THM baixaram para 30. Aí matou o problema. Mas tinha uma questão operacional. Aí, sim, só para resumir, né? Na verdade, qual era o medo dos caras? Que o operador dormisse. Porque o operador dorme, se acontecer qualquer problema na ETA e o cara errar na dosagem de cloro ou dormir e não perceber, eles perdiam o sistema. Era uma coisinha operacional. Então, dá jeito. Mas é que tem que, né, tem que dar umas condiçõezinhas para a turma, né? Boa tarde a todos. Estou falando a primeira vez. Estou primeiro aqui querendo parabenizar aí a organização do evento. Vocês estão de parabéns. Acho que foi uma iniciativa muito bacana de vocês, principalmente os alunos aí da pós-graduação. Queria também estar agradecendo aqui a presença dos colegas aí, grandes especialistas em tratamento de água, Marcelo Libânio, que veio de longe, lá de Minas Gerais, do Sidney, que veio aqui da Politécnica, e também do nosso colega aqui, que já esteve aqui com a gente durante bastante tempo, o Enelton, que agora está no FT lá em Limeira. Essa história que o Sidney acabou de contar aí de um problema, né, quer dizer, você resolve o problema de um lado ou tenta fazer uma ação de um lado, e essa ação às vezes resolve um problema e cria outro problema, né? É muito interessante essa insegurança também que a gente tem. Tudo que o Sidney falou até agora foi em relação aí a custo operacional, custo de implantação, quer dizer, tudo isso aqui no nosso país é muito significativo. E um problema simples, né, de automatização, que não é nada bicho de 7 cabeças, né? Talvez a automatização 20 anos atrás fosse uma coisa estranha, difícil de acontecer e tal, mas hoje é uma coisa extremamente simples, e você automatizar um sistema com equipamentos um pouco mais modernos, você conseguiu resolver o problema. Essa história, né, dos subprodutos de desinfecção, uma dosagem residual de cloro na saída da ETA de 2,2, para que lá na ponta a gente chegasse ainda com um mínimo de 0,5, significa que tem demanda, né? Tem demanda ao longo do caminho, e se tem demanda, provavelmente essa demanda, parte dela vai acabar gerando trialometano. Então, os trialometanos são de cinética de formação mais lenta, então você precisa consumir metais, ferro, manganês, e isso faz com que parte do produto que vai resolver ferro e manganês gere trialometanos dentro da estação. Se você usar pré-cloração, você tem o tempo de formação disso, quer dizer, dentro do decantador, dentro dos filtros, pode já estar saindo na estação. E a minha pergunta era, 150 é medido na saída da ETA. Se você quiser, o certo seria medir lá no ponto da rede, quer dizer, porque o THM pode estar se formando, assim como também pode estar se volatilizando nesse caminho, né? Quer dizer, os THM são preocupantes na sua formação, mas também poderiam ser, talvez, removidos por volatilização, mas a formação é lenta. Bom, eu só queria acabar de comentar sobre isso.
E eu fiquei só com uma pequena dúvida também. Você chegou a falar dos custos, né, de produtos químicos em função da qualidade do manancial. Isso é uma coisa que chama muito a atenção, né? R$20 de produtos químicos para 1.000 metros cúbicos, num exemplo, de um lado, de custo mínimo, para 300, né? Você chegou a falar de nos mananciais mais poluídos, mais desgastados ou mais prejudicados em termos de qualidade, esse custo só de produto químico pulando para R$300. É uma diferença absurda, né? Aos R$300 seria sem carvão? Seria só aumento de consumo de produto químico, cloro, oxidante? Vou dar só para... o Guaraú, a dosagem de coagulante, normalmente eles usam sulfato de alumínio, ou PAC, né? É coisa assim, vai arredondando, uns 8 miligramas a litro, né? Produto sal, né? 8, vamos arredondar, 10. O outro exemplo que eu dei lá, ETA, né? O primeiro tem que usar só trabalha com cloreto férrico. E a dosagem é coisa de 60 miligramas por litro. A demanda de cloro varia de 80 a 150 miligramas litro. No dia em que eles, por algum motivo, fecharem a ETA, acontecer qualquer coisa, acaba o cloro, quebra. Isso é brincadeira minha, né? Porque o consumo lá, é carreta por dia. Entra, sai, entra, sai, entra, sai. Eles dosam coisa de 80, 120. Quando a água é muito ruim, dá 150 miligramas por litro de cloro aplicado. É monumental. Então, se somando tudo isso, dá esse custo astronômico. Não. O número que eu tenho é de 2 a 4 centavos por metro cúbico, que é os 20 reais por 1.000 metros cúbicos, 2 a 4 centavos, 2 centavos. Então, no meu RAM era de 2 a 4, quando não tivesse carvão ativado. Carvão ativado, inclusive um texto seu, que eu até usei no meu livro, 14, eu lembro da vazão da ETA, era 14 metros cúbicos, um artigo que você escreveu na ABS. ABV, exatamente. A vazão era 14 metros cúbicos, aí eu fiz a conta, deu aproximadamente 10 centavos, mas dados de 2006. Então, hoje seria alguma coisa na casa de 18 centavos por metro cúbico, no caso do carvão ativado. Agora, esses números são estratosféricos. Eu nunca ouvi falar um caso igual. Porque a gente vai nas estações, aí você pergunta para o cara, você olha para o infinito e diz para ele, você está gastando aí 3 centavos por metro cúbico. Ele vai e faz a conta, cai em 2, 3. Aí ele acha que você sabe pra caramba. Sabe nada. Já fez isso várias vezes. Agora, se eu vou nessa estação e falo 3 centavos por metro cúbico, eles não vão me chamar lá de novo, né? Porque agora também, dosagens estratosféricas. Eu nunca ouvi falar de dosagens dessa ordem de grandeza. Nunca ouvi falar. Primeira vez que eu ouço isso em nenhum lugar. Oi? Oi, boa tarde. Meu nome é Marili. Palestra muito boa. Fiquei bem interessada. A questão que você falou, doutor Sidney, sobre os custos elevados, né? Eu fui diretora de comercialização de energia aí por mais de 5 anos e a gente sabe que a água ela é diretamente ligada ao custo de energia nosso, né? Vem para a questão da água natural. E tivemos que tomar algumas providências com relação ao consumo de energia para poder ajudar a reduzir esse custo. Hoje, quem consome uma residência de 3 a 4 pessoas, que consome ali 18 metros cúbicos, ele vai pagar no mês de água R$ 60, de esgoto R$ 50, em torno de 110. Não deveria ter mais projeto de tratamento do esgoto já saindo dentro das próprias casas? Porque no momento que é feita a construção, temos que fazer lá a fossa. Se fizesse um tratamento de água na saída ali, já não reduziria um pouco esse custo? Porque nas casas, na parte elétrica, muitas estão trocando fiação, mudando as caixas, lâmpadas. Não tem que ser feito lá, como é da raiz, também mudanças desde o tratamento do consumo, assim como a Natura tem um excelente tratamento de água, né? De todo o processo de produção dela, e ela tem subsídio em relação à água que ela consome. Não deveria ter mais investimentos, mais projetos na raiz, na causa, já que nós somos culpados também por essa poluição dessa água? Então, na verdade é assim,
talvez num futuro distante isso seja possível. Por hora, o que acontece? O tratamento dos esgotos ele se torna econômico quando você tem economia de escala. Então, é muito difícil. Eu vou dar um exemplo e o contra-exemplo, né? Então, por exemplo, deixa eu dar o exemplo da própria região metropolitana. Isso contado pelos meus professores mais antigos, já falecidos. Na década de 40, o antigo Raio, DAI, contratou uma empresa norte-americana para fazer um estudo da melhor forma de São Paulo tratar esgotos. A empresa contratada foi a famosa Hazen Sawyer. Aquela do Hazen, que estava lá, o cara do desenvolvimento dos filtros, Hazen George Fuller, era a firma dele, o nome, né? Bom, aí contratou o estudo, qual foi a conclusão na época? São Paulo deveria ser dividido em bacias, 4 a 5 bacias, estabelecidas as suas estações de tratamento de esgotos, por conta da escala. O que significa isso? Eu minimizo o transporte, porque eu estou dividindo São Paulo em bacias, né? E da mesma forma, eu possibilito a construção de estações de porte médio, porque custos de operação menores, toda a logística de uma ET menor. Bom, lógico que esse plano não foi implantado. Na década de 60, foi contratado uma revisão do estudo, e aí tinha o famoso Sonegran, que Barueri deveria tratar quase 60 metros cúbicos por segundo. Aí o que se percebeu? Que o custo do transporte ficaria inviável. Pegar esgoto de Suzano e mandar lá para Barueri. Você ganharia na escala do tratamento, mas teria um custo enorme de transporte. Bom, hoje o que foi feito? Em função, depois dos estudos, descobriu-se que, de fato, o mais adequado era o primeiro, da Hazen Sawyer. São Paulo hoje tem as suas 5 ETs principais, tem as suas subbacias. Em resumo, tratar o esgoto individualmente não compensa do ponto de vista econômico. Por quê? Você não tem a escala. Segundo, você não tem a técnica. Não adianta você transferir isso para o indivíduo, para a pessoa. Não dá. Você não vai fazer direito. Você não conhece do assunto. Você vai fazer mal. Então, aonde que isso tem serventia? Residencialmente, não. Isso é fora de questão. Mas, por exemplo, um shopping center tem movimento e tal. Um shopping center tem uma equipe de manutenção. Você pode preparar um indivíduo para, por exemplo, a unidade tratar o seu esgoto. Mas só tratar por tratar não vale a pena. Se é para tratar, joga o esgoto na rede coletora e deixe que profissionalmente alguém faça isso. Só tem sentido você fazer esse tratamento em unidades de certo porte quando você faz alguma prática de reuso interno, porque isso é uma vantagem econômica. Isso vale a pena. Mas não tem sentido você fazer para uma casa, não tem sentido fazer para um prédio. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou sendo muito objetivo, extremamente pragmático. Quem toma conta dessas coisas num prédio? Quando muito, é um coitado de um zelador. O zelador mal dá conta de trocar a lâmpada, vai tomar conta de ET. O cara vai largar o negócio lá e acabou. Então, é um risco sanitário, é um risco operacional. O teu padrão de qualidade você não vai atingir, né? E vai criar um problema maior do que você já tem. Então, é melhor deixar que, profissionalmente, quem faça isso, faça bem feito. Agora, eu tenho condições de fazer tratamento descentralizado? Lógico que tem. Mas aí, via de regra, tem que estabelecer uma condição econômica para isso. Então, para unidades de grande porte, vale a pena se você fizer alguma prática de reuso. Mas, mesmo isso, também tem que ser bem estudado, sobre o risco de você não incorrer em erros. Não sei se eu consegui... Eu imaginei que alguns projetos para minimizar a quantidade de poluentes que saem no esgoto, né? Na verdade, eu pensei em algum projeto, quando é feito, lá toda a parte de fossa, tem uma caixa que minimiza